sei que você também ama. Eu também você ama seus filhos. Sei que você disputa com seus esposos. Mas não desta maneira de dar o seu filho, de entregar o seu filho. Vamos meditar. E você talvez, irmãos, queridos e amados irmãos, falamos que colocamos a submissão dizendo que é importante. Tem um instante aqui nessa noite, levanta a mão, só assim. Olha, graças a Deus. Então, tem o meu irmão ali também, que eu vou ver o Marcos como visita. Meu irmão, irmãos como visita. Eu tenho o Marcos como visita. Tenho um irmão na fé. E eu também posso hoje o Fábio. Fala, povo. Eu posso hoje sem apelação, sem muita. Não sei que hoje, não sei que hoje. Mas a unção do Espírito de Deus. E se Ele quiser, Ele faz. Já falamos também isso aqui. Há diversas maneiras de amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que tem esse som maior. O amor sem Deus, como passageiro mas tudo que jamais poderá. Que reúne aqui, logo aqui, Coxa de Azul, eu, meu povo, eu volto e faço que as desigualdades desapareçam, faço com que, muitas das vezes, professores, advogados, engenheiros, dobrem de joelhos e digam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Deus é esse que não olha para o meu defeito físico, para a sua cor, porque é negro, porque é branco. Que Deus maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus prova o seu amor. Sendo nós ainda pecadores, mas Cristo morreu por nós. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas diz a palavra: Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como sacrifício vivo, santo, remidor dos nossos pecados. Sabe por que você ama?
eu amo? Sabe por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Isso dá sentido, irmãos. Quando olhamos para o lado, quando olhamos para o outro, e que vem aquele sentimento assim: ninguém te ama, ninguém te quer bem. Esses dois meses respondendo, dizendo: eu te amei primeiro. Eu provei meu amor por você. Nesse mesmo versículo, chave assim, básico da Bíblia, João 3,16, Deus tem seus propósitos. E queridos, sabe uma coisa nessa noite? Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de você. Nós aqui temos alguns objetivos e quando eles não chegam com 1 ano, 2 anos, muitas vezes desistimos de Deus, mas Ele nunca desistiu de você. E Ele tem os seus propósitos. Deus tem os seus propósitos. E nós precisamos entender quais são eles. Qual é o seu propósito nessa noite? Qual é o meu propósito nessa noite? Eu tenho um propósito, irmão, que é esse irmão é deixar ficar no carro dos meus dedos. Aí meu irmão diz: rapaz, sai daí, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso. Aí eu digo: sou comum. Mas aí a gente faz aquele, faz um prova acostumado, o H, né? H do lado. Então pega isso na faia e aí fazendo alguma coisa, mas a mão enche também de carro, quebrando uma perninha também. Mas é difícil, velho. É doloroso esse negócio. Eu não vejo a hora de estar pronto. Então, esse é um propósito que temos. Mas Deus abençoe a vida pela obra. Então, eu sei também que você tem um propósito nessa noite. E que Deus está trabalhando esse propósito que está no teu coração. Ele está trabalhando. E nesse texto, o propósito de Deus, de João 13,3, o primeiro propósito, irmão, é dar a vida eterna. O primeiro propósito de Deus, de João 13,16, é de nos dar a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo propósito de Deus para cada um de nós é vivermos para Cristo. Vivermos para Cristo. Porque diz a palavra em João, no capítulo 4, versículo 9, que nítido se manifestou o amor de Deus para conosco, e que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que por meio de Jesus vivamos. Segundo propósito, viver para Cristo. Quantos vivem para Cristo nessa noite? Aleluia. Continue vivendo para Ele. E ainda que nos pareça, está difícil, está demorando, o fardo está pesado, Ele tem vida eterna para nós. Ele quer que vivamos somente para Ele. Terceiro propósito do Senhor neste versículo, está falado lá em Mateus, capítulo 18, versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Eu era perdido, você era perdido, nós éramos perdidos, mas o Senhor, Ele veio para salvar os perdidos.
O quarto e último propósito do Senhor. Com base nesse texto de João 3,16. O quarto e o último propósito do Senhor para cada um de nós. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quarto e último propósito do Senhor na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é fazer tudo novo. Deus não enviaria o seu único filho a este mundo para que continuássemos velhos. Mas Ele enviou seu único filho. E nos diz porque os jovens não se cansarão. E os velhos darão frutos. Porque para o Senhor, a força do diabo nela é a força de Evandro. É a força de Larissa que nos deixa muito quieta e a coluna envergada. Tem energia para passar a noite todo dia ela passa. Amanhã vai segura aí no dia, segura aí, cai. Mas o Senhor renova as forças. Esse foi o quarto e último propósito do Senhor. Portanto, entendamos nessa noite que Jesus veio ao mundo por causa das más obras dos homens. Jesus veio ao mundo porque você, eu, nós nos afastamos de Deus. Jesus veio ao mundo porque era a promessa de Deus desde o princípio. E volto a conferir isso lá em Gênesis, capítulo 13, em diante. Tem o versículo 1, eu acredito que seja no 15. Pode chegar em casa e conferir. Jesus veio ao mundo porque andávamos como ovelhas desgarradas. O propósito de Deus é muito bom para a sua vida. O propósito de Deus é muito bom para a minha vida, para a nossa vida. Vamos ter isso como nosso direito. Foi direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi direito para você, foi direito para mim, foi direito nosso. Porque Ele não é homem para medir. E nem filho do homem para não cumprir. Porque era direito de nós. Era promessa de Deus. Ele também nos convida nessa noite a termos dele. Ele nos amou primeiro. E nós devemos amar. Se no nosso coração está faltando espaço para o amor, Ele nos convida nessa noite para amarmos. O que devo fazer diante desse amor? O que você deve fazer diante desse amor? Saímos às 8 horas aproximadamente hoje de casa para ir até Jaboatão para enterrarmos uns familiares, com alguns amigos da empresa, um amigo que sofreu um acidente lá no Ceará. No Ceará, se enterra normalmente com os papéis na funerária. E aí o atestado vem depois de 3 dias, 4 dias, 5 dias. E assim que o Ceará procede. E era com o corpo, trouxeram
o corpo, a mãe, ele levou a mãe, trouxe a mãe, o filho, ele era filho único. Foi grande desespero naquela família hoje. E aquele jovem irmão que estava ali das 8 horas até as 5 horas da tarde, e não conseguia ainda nada, por causa do seu pior. Mas aí, irmãos, na empresa é muito difícil falar para doutores. Tem aquele anel que fez 4 anos de filosofia, de engenharia, que acha muitas vezes, porque tem uma luz, uma luz, tem um modo aqui, tem não sei o que, ele acha muito. Mas um momento como esse, é o momento de ouvirem o que devem ouvir, querendo ou não querendo. Aí estava lá, todos os nosso sol planejado. E aí, irmãos, como amigos, no horário de almoço, em outros horários também, muito atenciosos, apenas 22 anos. E aí, sempre íamos almoçar juntos, sempre uma equipe, mas era um dos macacos também, era um do meu time, e a gente levava muito, a gente ia fazer e realizar o trabalho. E aí, irmãos, ajeitando o nosso programa, fatalmente, não sabe o que quiser, e ele veio a obra. E eu não entendi o porquê, das 8 até as 5, liguei para o José, ajuda o doutor está desesperado aqui. E ele foi para a casa de um juiz, viajava, deu a opinião de Deus fora, o José falou que tem uma pessoa específica que fica lá, na escola de Cristo, no domingo, que é para solucionar a questão, só que ele já foi a coisa, foi para a ejaculação, foi para o prazer, foi aquele tumulto. Mas, irmãos, antes dele irem, porque até então estava tudo normal, né? A parte da funerária ligou, naquele momento, porque, olha, deram 10 horas, depois não de 11, depois não deu o dia. Mas até aí, irmãos, como era 10 horas, e aí todo mundo certo, pegaram o papel lá, que deve ser o papel para não fazer aquilo, e aí chegou o momento da palavra de Deus. E aí também foi nos dado alguns minutos da palavra de Deus. Onde você para falar como engenheiro é o maior protocolo. E na empresa falar de Jesus como engenheiro, ele vai querer que eu diga. Aí Deus mostrou o porquê de estar demorando tanto. Aí o doutor asiático, colega mas quando falamos assim, porque ele, irmão, assim são palavras, a nossa conversa, porque ele foi educado, foi criado no Evangelho. Aí vem as ofertas do mundo, vem as coisas que esse mundo oferece. E aí o jovem se espanta de tudo isso e acha que, e aí, irmãos, ele vai regressando, porque aí vai conhecendo quem é crente na empresa, quem não é, e aí vai visitando, aí há um grupo de oração ali orando, e ele diz, eu quero voltar para o Senhor. Porque minha mãe me educou no caminho do Senhor. E ele lá no Ceará dizia assim para o doutor dele, que ele fala a verdade, pode vir aqui testemunhar isso. Ele disse, doutor, eu vou voltar para o meu Pernambuco e vou voltar a estudar, eu quero estudar. E o doutor disse, eu estou pedindo demissão porque eu vou voltar para o Pernambuco para estudar. O doutor dele falou, não, você vai estudar sim. Você não vai ser demitido. Junte tudo que é seu. O irmão falou na quinta ou na quarta-feira. Eu não sei nem, ficamos tão perturbados, eu não sei nem o dia certo. E ele veio a óbito mesmo. Não sei se foi terça, não sei se foi sexta-feira, né? Então, sexta-feira. E nós aqui nos tomou ali, meio dia para cá, choravam, porque era um amigo bem próximo, era um irmão bem próximo. E ali a mãe, estivemos lá, chegamos, falamos, momento desse amor. E aí o doutor olha para um lado, olha para o outro, e olha para os amigos, e diz assim, eu também fui um dia.
lá. E assim, irmão. Como recebe 10 mil reais. É verdade. Estou em Deus, faço questão de ser, porque falei, olha, eu vou fazer menção do seu nome hoje. Faça. Se precisar de tirar, eu vou determinar. E tirar o Senhor. Mas hoje, irmão, Deus tirou a glória do Senhor. Hoje eu digo, não sei se volta o canal. Josias, eu não sei se volta, Josias. E as lágrimas descendo, porque a última palavra que Fernando foi a última pessoa a conversar com ele. Depois ele veio falar que queria voltar, irmãos. Queria estudar e queria pedir demissão. A última palavra que Fernando falou para ele no vídeo lá, no cemitério hoje, foi a que a mãe dele repetiu para o doutor. Doutor, eu não sei porque eu vou dizer isso, mas eu tenho que dizer. Jesus, ele salva ele. Deus fala assim, a gente não entendemos o porquê Deus permite que as coisas aconteçam. Todo mundo come 1 hora, 2 horas, 3 horas, e vem a fome. E ninguém vai fazer ao redor, analisar todo o movimento, o porquê Deus permitiu aquilo. E não só o doutor, irmãos, mas 5 pessoas da família voltaram ao Senhor para salvar esse propósito de Deus. Quando ele tem propósito para salvar, não tem embora mais. Não tem momento certo, seja aqui na igreja, seja no cemitério, ele salva. E esse amor continue nos invadindo. Que possamos, irmãos, amar, porque ele nos amou primeiro. Senhor, nos abençoe.